Então vejamos agora o que é o fetichismo celebrado no 7º mês do calendário positivista abstrato. O fetichismo é a primeira das fases sociológicas históricas da sociologia dinâmica de Augusto Comte, das fases preparatórias, preparatórias para o positivismo, né, para a realização do positivismo, né, bem entendido. As outras fases preparatórias são o politeísmo e o monoteísmo. Então, grosso modo, essa seria a teologia. Vale notar que inicialmente Augusto Comte considerava que o fetichismo integra a teologia, mas posteriormente, isso na filosofia positiva, no sistema de filosofia positiva, né, a primeira grande obra dele. Posteriormente, a partir da política, do sistema de política positiva, né, que é quando ele institui a religião da humanidade, Augusto Comte dissocia o fetichismo da teologia. Então nós temos fetichismo e teologia. Teologia seria então politeísmo e monoteísmo. Nessa dissociação, né, entre do fetichismo da teologia, há uma valorização muito clara, muito forte do fetichismo por Augusto Comte. Enquanto inicialmente ele considerava o fetichismo uma forma de pensar própria a gente burra, né? Quase uma imbecilidade, paulatinamente ele vai percebendo que o fetichismo não é isso. O fetichismo é uma forma espontânea de o ser humano raciocinar, e essa espontaneidade tem que ser valorizada. E essa espontaneidade cria... Bem, primeiro que é o primeiro momento do raciocínio, do entendimento do ser humano. Então é o primeiro momento, o primeiro passo. Isso tem que ser respeitado e valorizado. E esse primeiro passo, ele vincula de maneira muito forte, muito estreita, a inteligência, o raciocínio, a compreensão do mundo, do ser humano, com a afetividade. Esse laço íntimo entre a afetividade e inteligência, isso passou a ser valorizado cada vez mais, de tal maneira que na política positiva, a constituição da religião da humanidade, e depois na síntese subjetiva, que é a última obra de Augusto Comte, de 1856, o positivismo consiste nisso, na associação, ou melhor, não é na associação, porque isso existe de qualquer maneira, é uma questão de funcionamento do cérebro, mas o reconhecimento e o disciplinamento da inteligência pela afetividade, pelo altruísmo, essa não é a base do positivismo, mas esse é o grande objetivo, essa é a grande ideia do positivismo. Se for para resumirmos o positivismo em alguma ideia, é essa. É a disciplina da inteligência, da compreensão do mundo pelo altruísmo. E isso não tanto pelo altruísmo, mas pela essa lógica afetiva da inteligência, essa lógica afetiva, ela surge com o fetichismo. Então, claro, nós veremos que o fetichismo tem algumas limitações, essas limitações então têm que ser corrigidas, mas o princípio fundamental dele, que é, de qualquer maneira, é espontâneo, tem que ser absorvido de maneira radical pelo positivismo. Então, como dá para perceber, há uma valorização muito forte, muito intensa, radical na raiz, não é? Há uma valorização radical do fetichismo pelo positivismo. Essa valorização, Augusto Comte dizia que o fetichismo tem que ser incorporado ao positivismo. Essa incorporação do fetichismo pelo positivismo, alguns autores, alguns franceses, alguns professores de filosofia, chamaram de neofetichismo. É uma boa expressão.
né? O neofetichismo é a incorporação do fetichismo ao positivismo, nessa lógica afetiva, nesse disciplinamento afetivo altruísta, isso é necessário insistir, nesse disciplinamento altruísta da racionalidade humana. E isso, quando a gente lê a síntese subjetiva de Augusto Comte, o livro As Últimas Concepções de Augusto Comte de Teixeira Mendes, a gente percebe como esse disciplinamento altruísta da inteligência é radical, é para tudo, é muito forte, é muito amplo, não é banal isso, não é isso que eu quero observar. Bem, essa incorporação, né, do neofetichismo, a incorporação do fetichismo no positivismo, torna o positivismo, por um lado, mais racional, mas de maneira mais importante, ele garante a afetividade no positivismo. Então, o positivismo não é uma forma de racionalismo, quer dizer, até porque nós valorizamos a ciência, o conhecimento da realidade, mas não é um racionalismo estreito, rasteiro, não é um puro racionalismo. Não é? É uma racionalidade corrigida e aperfeiçoada pela afetividade, pelo altruísmo. Bem, quais seriam os problemas do fetichismo? Ele corresponde a uma síntese subjetiva absoluta. A síntese é a concepção geral da realidade, né? Aquela concepção aquela concepção única que permite entender o mundo e o ser humano, né? Aquela concepção geral que permite entendermos o mundo de maneira geral. Né? O que se opõe à síntese é a análise, é o conhecimento especializado e de detalhe. O positivismo se baseia na evolução da obra de Augusto Comte. O positivismo teve que se basear em muitas análises, né, que são as várias ciências específicas, mas essas análises elas têm que ser ultrapassadas por uma síntese, por uma visão geral, global, que permita entender o mundo. Né? A gente pode entender um pouquinho do computador, da caneca, das obras de construção civil, da economia, assim por diante, mas se a gente ficar só nisso, a gente fica com uma coleção de fatos isolados. A gente precisa de uma concepção geral que una tudo isso, que dê coerência, que dê racionalidade para o mundo. Essa é a síntese. Bem, o fetichismo, então, é uma síntese, e ela é uma síntese subjetiva. Subjetiva significa que ela assumidamente é feita pelo sujeito, pelo indivíduo que pensa, no caso, pelo ser humano. Né? A síntese subjetiva é aquela em que o ser humano reconhece que é o próprio ser humano quem cria essa síntese, e que depende de parâmetros internos ao ser humano, são valores do ser humano que estabelecem essa síntese. O que se opõe à síntese subjetiva é a síntese objetiva. Quais seriam as sínteses objetivas? Bem, a teologia, o politeísmo e o monoteísmo pretendem ser sínteses objetivas. O princípio que organiza a compreensão da realidade existiria de maneira objetiva e fora do ser humano. Seriam os deuses. Existem fora do ser humano, fora de nós, fora da sociedade, fora de nós, e teria uma existência objetiva. E o mundo seria entendido a partir desses seres. Bem, uma outra síntese objetiva é a da ciência. O problema é que qual é o parâmetro que permite a síntese objetiva da ciência? Não existe. Não é? Idealmente, seria um princípio objetivo que organizaria tudo. Qual é esse princípio? A lei da gravidade? A teoria de tudo, como cá entre nós de maneira extremamente arrogante os físicos propõem, a teoria de tudo, que junte a teoria da gravitação, que é a teoria da relatividade, né, ampliada de Einstein, com a teoria quântica, com a mecânica quântica, uma gravitação, uma relatividade quântica.
Não dá, porque esses princípios podem, no caso da física, né, ou da gravitação universal de Newton, podem explicar questões da física, algumas questões da física, mas não explicam, por exemplo, a biologia, não explicam a sociedade, a sociologia, não explicam as leis do cérebro humano. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer como o Círculo de Viena, o chamado positivismo lógico, de maneira incorreta, é positivismo, que propunha uma redução dos vários fenômenos uns aos outros para chegar a princípios básicos que tinham uma lógica formal de verdadeiro e falso. Não dá. Então, embora a ciência, de maneira arrogante, pretenda, e isso a ciência não assume, mas enfim, isso é muito claro quando a gente lê textos científicos, frequenta a universidade e assim por diante, embora a ciência pretenda constituir uma síntese objetiva, ela não é possível. Vejam, eu estou aqui criticando de maneira muito direta, muito clara a instituição da ciência. Não são as pesquisas científicas em si, embora muitas pesquisas sejam criticáveis, merecidamente criticáveis, por serem imorais, não apenas por prejudicarem o ser humano, como por desperdiçarem recursos morais, mentais, sociais, em pesquisas que são desnecessárias, em última análise. Mas vejam, a crítica que Augusto Comte faz ao projeto da ciência é de uma irracionalidade, de uma imoralidade em algumas pretensões dela, nessa pretensão de constituir uma síntese objetiva, não é? Uma síntese a partir de alguma coisa que existe fora do ser humano. Augusto Comte fala, olha, não dá. A síntese parte sempre e necessariamente do próprio ser humano. É o ser humano que vai estabelecer isso aí. É o ser humano que vai definir. Não é a partir de critérios externos. O que existe objetivamente fornece elementos fundamentais para organizar a síntese subjetiva. Evidentemente, não é? Existem as leis da biologia, da matemática, da física, da química, as leis morais, as leis sociológicas, elas fornecem parâmetros para estabelecermos a síntese subjetiva, mas de qualquer maneira é o ser humano que vai criar, organizar, manter e aplicar essa síntese subjetiva. Não é a ciência, e não existe a ciência, existem as ciências no plural, existem vários princípios, né, explicativos e organizadores da realidade. Bem, então, vamos lá. Tratamos da síntese e da síntese subjetiva. O que diferencia o fetichismo do positivismo é que a síntese subjetiva do fetichismo é absoluta, ao passo que a do positivismo é relativa. O absoluto é aquilo que existe em si, para si, não depende de mais nada para existir e para organizar o mundo e para explicar o mundo. Bem, o melhor exemplo de absoluto é a ideia de Deus, de divindade. Né? Se nós pensarmos nos monoteísmos, né, em particular no monoteísmo islâmico, né, que é o mais claro, mais puro, por assim dizer, Allah, que é Deus, né, o aportuguesamento da palavra árabe para Deus, né? Allah existe em si, para si, e não depende de nada nem de ninguém. E tudo que existe, o ser humano, o homem, existe para servi-lo, honrá-lo e honrá-lo. Tudo é explicado pela vontade de Allah. Isso é um absoluto. Bem, em contraposição, o ser humano, tudo que o ser humano faz é relativista, é relativístico. Nós dependemos dos sentidos dos olhos, do nariz, da pele, dos sentidos internos, para entendermos. A história humana só se desenvolve por meio das relações sociais que os seres humanos mantêm entre si, a partir da constituição íntima e nas suas relações
históricas e sociológicas e assim por diante. O ser humano só existe a partir de um ambiente natural, a partir de relações biológicas. Essas relações biológicas só são possíveis a partir das relações cósmicas e físicas, e químicas também, e assim por diante. Então, o ser humano só existe a partir das relações. O relativismo afirma-se a partir das relações. O relativismo, de Augusto Comte, não é a concepção vulgar que diz que qualquer coisa válida é válida. Não, qualquer coisa não é válida, isso é bobagem. O relativismo de Augusto Comte é a ideia de que as coisas mudam com o passar do tempo, por um lado, mas mudam com o passar do tempo porque dependem de contextos, de relações específicas. E as nossas concepções, elas se baseiam em relações específicas, mudam com o passar do tempo. Então nós temos que ser coerentes, nós temos que assumir essa modificação com o passar do tempo e respeitá-las. E entender, bem, o positivismo é fruto desse desenvolvimento histórico e do entendimento de que o mundo se baseia sempre nessas relações. Isso é o relativo. O absoluto quer explicar uma coisa para sempre, pura e simplesmente. A síntese subjetiva absoluta própria ao fetichismo afirma que, considera que os fetiches, né, os seres externos ao ser humano, explicam a realidade. Bem, é importante agora explicarmos o que é o fetiche, né, do fetichismo. O fetiche é o aportuguesamento, de um afrancesamento de uma palavra originalmente portuguesa, de feitiço. O fetichismo, o fetichista considera que todos os corpos têm vida. Todos os corpos se movem, a atividade própria é a matéria. A gente vê que as coisas parecem paradas, mas a análise física percebe que os átomos e as moléculas estão sempre em movimento, e as coisas se movem naturalmente, estão naturalmente em movimento, né? Nós temos o vento, o planeta Terra gira ao redor de si, a Lua gira ao redor da Terra, gira ao redor de si mesma, o sistema Terra e Lua giram ao redor do Sol, o sistema solar está girando e tem um movimento galáctico, o sistema solar, a nossa galáxia tem um movimento no universo, assim por diante. Está tudo em movimento sempre. O fetichista considera que esse movimento natural, que o movimento equivale à vida. Bem, a vida é um fenômeno próprio a corpos organizados, alguns corpos organizados. Eu tenho aqui uma caneta, isso aqui é um corpo organizado, né? Tem uma estrutura definida, tem propriedades específicas e assim por diante. Mas a organização deste corpo é muito diferente da organização deste corpo, que sou eu, por exemplo. Não é? O fetichista considera que a atividade própria aos corpos equivale à vida, que, portanto, todos os corpos são vivos. O absoluto da síntese subjetiva do fetichismo considera que todos os corpos que são vivos explicam o mundo, então é uma vida generalizada. É uma concepção altruísta, uma concepção generosa, não é? E ao considerar que todos são vivos, essa concepção de que todos são vivos, o fetichista transfere o entendimento que ele tem de si mesmo, ele transfere a racionalidade e a vida interna para o externo, para o que está além dele. Então, ele generaliza a vida, por um lado, mas de maneira mais específica, o fetichista generaliza a própria humanidade, ele antropomorfiza o universo. É uma concepção extremamente altruísta, mas se baseia num erro, né, que, como comentei, que é o erro de misturar, de confundir atividade com vida. A vida é própria apenas a alguns corpos. A atividade é comum a qualquer corpo, é uma característica de qualquer corpo.
além das características matemáticas, né, que é extensão, número e movimento, né. O fato de buscar, de ser uma síntese absoluta, leva o fetichista, como todos os absolutismos, a buscar as causas das coisas. Eu tenho essa caneta, se eu solto, ela cai. Ela cai porque há uma relação, pegando a física newtoniana, né, teoria da gravitação universal, ela cai porque existe uma relação entre a massa desta caneta e a massa do planeta Terra como um todo. Então, há uma relação em que há uma atração mútua. O que a gente chama de cair, na verdade, é a caneta sendo atraída para a Terra e a Terra sendo atraída um pouquinho em direção à caneta. É uma relação. A investigação das relações, das diversas relações naturais, é o próprio relativista, né, a própria espírito positivo. A pesquisa das causas é a pesquisa daquilo que considera o que causa, o que produz. Então, nós falamos que todos os corpos são ativos, todos os corpos têm movimento, eles estão movimentando-se, agindo naturalmente. Bem, se eu busco a causa, eu considero que a caneta precisa de alguma coisa para empurrar, que seja a causa, que force a queda da caneta, que force a queda, não a atração mútua da caneta com o planeta Terra. A busca das causas é uma consequência direta, imediata da concepção, da percepção absoluta, do absolutismo filosófico. Bem, evidentemente a noção de causa só pode ser respondida, ou é respondida da melhor maneira, pela noção das divindades. De novo, os monoteísmos têm a melhor causa para os fenômenos. Então, bem, a gente tem que, quando a gente passa do absolutismo filosófico para o relativismo filosófico, nós abandonamos a noção das causas e buscamos adotamos a noção de relações, de pesquisa das relações entre os corpos, entre as entidades. Nós não buscamos alguma coisa que externamente produza o efeito. Nós consideramos que a matéria, a atividade, ocorre naturalmente, e a partir dessa naturalidade da atividade nós buscamos as relações. O fetichismo, ele é absoluto, então ele busca as causas. Esse, de um ponto de vista filosófico, esse é o erro, esse é o defeito dele. Ele tem que ser positivado e o absolutismo dele tem que ser substituído pelo relativismo. Quando o absolutismo é substituído pelo relativismo, então ele naturalmente se integra ao positivismo. Não é? A noção de vida passa a ser restrita apenas a alguns corpos e a atividade acontece naturalmente. Bem, o que eu comentei até agora são os elementos que permitem uma caracterização geral do fetichismo e como é que o fetichismo pode ser incorporado ao positivismo. Mas qual é a vantagem para o positivismo da incorporação do fetichismo nele? É a incorporação radical da afetividade, é o estabelecimento de um princípio claro que permite o estabelecimento da lógica afetiva, ou, dito de outra maneira, da afetivização, desculpem esse neologismo, esse quase palavrão, é a afetivização da lógica do raciocínio humano, é o afirmar-se sem meias palavras, com muita clareza, de maneira radical, na raiz basilar que o ser humano raciocina, sempre a partir dos sentimentos, e que os sentimentos
são os princípios que orientam, que norteiam a ação, o raciocínio, a existência humana. Augusto Comte criou uma máxima, um aforismo fundamental. Agir por afeição e pensar para agir. Isso disciplina tudo isso aí. Nós agimos, nós vivemos movidos pelos sentimentos. De preferência os sentimentos altruístas, mas podemos agir também por motivos egoístas. Quando a gente come, estamos sendo egoístas. Mas mesmo na alimentação nós podemos e devemos ser sempre altruístas. Mas vejam, se nós agimos sempre por afeição, nós temos que pensar para agir, nós temos que raciocinar, nós temos que entender o que está acontecendo para podermos agir. Então, a racionalidade, ela esclarece e orienta a ação, mas a ação é sempre motivada pelos afetos. E o próprio raciocínio é disciplinado de maneira afetiva. Nós podemos raciocinar a partir de móveis, de motivos altruístas ou egoístas. Não é? Então, quando o fetichismo é incorporado ao positivismo, quando nós instituímos o neofetichismo, nós instituímos de maneira radical a lógica afetiva. Radical. Bem, vejam que interessante. Então, além disso, ou não é além disso, mas para realizar essa lógica afetiva, o positivismo assume, e assume de maneira ficcional. Nós assumimos que é uma ficção. Nós dizemos, é uma ficção, mas é uma ficção com efeitos afetivos muito grandes, muito fortes. Nós criamos uma ficção científica, que não tem nada a ver com Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, essas coisas. É uma ficção positiva. É uma ficção que nós assumimos como um valor para nós, que não existe na realidade empírica, mas que é importante para nós. Qual que é essa ficção positiva? A concepção de que os corpos, caneta, o aparelho de telefone, os livros, os quadros, a casa, os corpos são dotados de vida. Aquela instituição básica do fetichismo, que confundia atividade com vida, nós retomamos. Mas nós assumimos que essa equivalência entre atividade e vida é uma ficção. O fetichista não vê isso como uma ficção, encara isso como uma realidade efetiva. Mas se o fetichista confundia atividade e ficção, ele tirava uma consequência muito importante, que é a extensão da afetividade para o mundo inteiro. Torna o mundo um lugar afetivo, um lugar de prática, de generosidade. Se a caneta é viva, eu não vou destratá-la. Eu não vou desrespeitá-la. Eu vou tratá-la com cuidado. Eu vou generalizar o altruísmo, o respeito. Eu vou generalizar a afetividade. Então, vejam, a consequência do neofetichismo pro positivismo é imediata, uma consequência direta e profunda. Nós vamos cuidar dos produtos que nós fazemos. Augusto Comte tomava um cuidado, observava o seguinte: esse respeito que nós devemos aos corpos, né, nós devemos em particular aos corpos manufaturados, não aos corpos brutos. Então, mas mesmo alguns corpos brutos nós tomamos muito cuidado. A pedra que está na montanha e que nós vamos escavar numa pedreira tem que ser escavada. Nós precisamos disso aí para fazer móveis, casas e assim por diante. Mas a casa que nós vamos construir, essa é motivo de respeito, esse corpo manufaturado.
Bem, primeiro porque nós temos que separar os materiais de que nós vamos nos valer para sobreviver do produto da ação humana. Mas os corpos manufaturados, o produto da ação humana, vejam, por um lado ele é o resultado de uma historicidade, então respeito ao nosso passado, à nossa história. Por outro lado, esses materiais manufaturados, esses corpos manufaturados, esses produtos, eles são sempre passíveis de um culto pessoal e doméstico. Por exemplo, as estátuas de Buda lá na Ásia, que foram violentamente destruídas nos últimos 20 anos por fanatismos teológicos, elas são dignas do respeito, porque tem uma história por trás, é o próprio ser humano sendo lembrado, somos nós nos lembrando de nós rendendo respeito à preservação das estátuas, não à destruição, né? A preservação das estátuas somos nós rendendo respeito aos que vieram antes de nós. As fotos, não é, de outras pessoas, nossos familiares, de líderes, somos nós nos lembrando dos outros, reconhecendo que essas outras pessoas foram melhores que nós, e nós dizendo, tenho que melhorar o meu nível, a minha qualidade, ser mais altruísta, mais correto e assim por diante. Os pequenos objetos que nós guardamos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos tios, nossos colegas, nossos professores, nossos chefes, nossos subordinados, são todos objetos que nos lembram deles e que buscam realizar o nosso altruísmo. Então, essa ficção positiva que considera que os corpos manufaturados têm vida e, portanto, têm afetos, essa ficção positiva cumpre uma função altruística, uma função afetiva central, que tem que ser valorizada. O mundo se torna, como dizia um sociólogo alemão polêmico, o mundo se torna reencantado, o mundo tem vida de volta. Em face da vida desses corpos, nós temos sempre que agradecer as suas ações. O positivista nunca, jamais pede. Quando eu uso aqui a caneta, eu agradeço a caneta por ela estar prestando ou por ter prestado o seu serviço. Claro, eu não posso dizer, caneta, obrigado por me ajudar. Mas eu fico satisfeito de saber que tem uma caneta útil, que é um instrumento de trabalho que me auxilia. Esta caneta aqui, em particular, me auxilia no meu trabalho. E a caneta como um instrumento geral, que teve uma evolução histórica de milhares de anos, que serve para eu pôr no papel, e o papel também, né, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ideias, para fazer desenhos, e assim por diante. O neofetichismo, portanto, é uma instituição central do positivismo. E se formos considerarmos um verdadeiro positivismo, o positivismo religioso, a religião da humanidade, é isso. Isso é o positivismo, essa noção de agradecimento, essa generalização da afetividade. Para concluir este vídeo aqui, né, passarmos para os próximos vídeos, dando seguimento aqui à nossa explanação, a ideia de generalizar a vida ficcionalmente, a ideia de ficcionalmente, mas assumidamente de maneira ficcional, generalizarmos a vida e, portanto, os sentimentos, ela é importante porque, vejam só, quando
nós estudamos as leis naturais da matemática, passando pela astronomia, física, química e até a biologia, mas até a química em particular, né, o mundo exterior, o mundo objetivo não tem sentimentos. Isso gera um problema para o ser humano, porque o ser humano é afetivo consigo mesmo, com seus semelhantes, com os nossos animais, com as plantas e assim por diante. Mas o mundo material, o mundo físico, a ele falta essa afetividade, há um déficit afetivo. Bem, o neofetichismo supre essa falta de afetividade. Ele responde a anseios profundos do ser humano. Não é por acaso que o fetichismo é espontâneo, né, em que ele busca, já dissemos isso várias vezes, ele universaliza o afeto. Essa universalização do afeto é importante para nós. Como dissemos, ele supre esse buraco, esse vazio que a escala enciclopédica das ciências apresenta para o ser humano. Então, vejam, o fetichismo, o neofetichismo, né, quando ele é incorporado ao positivismo, ele resolve um problema afetivo, mas ele resolve também um problema intelectual, que é a falta de afetividade na escala enciclopédica. Bem, relações, as mais variadas relações, permitindo uma compreensão do mundo. Isso é uma síntese subjetiva, porque é o ser humano que estabelece os parâmetros dessa síntese, e ela é relativa, porque sempre considera as relações existentes e possíveis.